Agora nós vamos falar sobre a secagem artificial, então, ou também chamada como desidratação. Então, a partir do momento em que nós chamamos de artificial, existe um equipamento que é responsável por promover essa transferência de calor. Então, é um equipamento que transfere o calor e ele mesmo é que consegue retirar aquela água evaporada, né? Então, existindo equipamento que faz esse processo, que nós podemos destacar aí de importante como vantagens, né? A secagem natural apresenta uma melhor qualidade em relação à secagem natural, principalmente no que diz respeito à qualidade do próprio alimento. É um processo mais rápido, então ele não depende das condições climáticas, então ele acaba sendo mais rápido e a gente sabe quanto tempo vai levar para que esse processo finalize, então já se sabe, né, porque não depende dessas condições climáticas, então já se sabe exatamente, aquele processo vai levar 4 horas, enfim, né? Não há necessidade de uma área muito extensa, simplesmente um galpão para que se coloquem os equipamentos, mas não há necessidade de uma área tão extensa assim. Exige capital para comprar esses equipamentos e também da mão de obra especializada. Então, enquanto na secagem natural não existia a necessidade de uma mão de obra especializada, justamente porque é um processo que acontece, né, de pai para filho, né, essa atividade, aqui não, né, aqui é uma atividade em que eu preciso ter uma pessoa responsável que saiba operacionalizar aquela máquina. No entanto, apesar de ser um pouquinho mais caro, né, do ponto de vista inicial, da necessidade de se ter uma mão de obra especializada, ele é o que apresenta o melhor custo-benefício. Por quê? Porque eu consigo secar um volume maior num tempo menor. Então, eu consigo ter um bom rendimento a partir da secagem artificial. Bom, como eu falei para vocês, o que vai diferenciar, né, na secagem artificial da secagem natural é o equipamento que vai promover essa transferência de calor. E dependendo desse equipamento que promove a transferência de calor, como nós chamamos de secadores, vai gerar uma característica diferenciada a esse alimento, né? Bom, qual dos secadores nós vamos usar? Depende do que nós estamos querendo promover, né? O que nós queremos levar esse alimento, quais as características que esse alimento precisa chegar no mercado e na casa do consumidor. Então, nós temos os secadores chamados de cabine ou secadores de túneis, eles têm a mesma característica, né? Só que o que vai diferenciar é o secador, que um é caracterizado como cabine, como uma estufa, por exemplo, e outro é um túnel, então vocês vão ver aí algumas figuras no Sway, e vai produzir alimentos com essa característica aqui, ó, alimentos desidratados. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles secadores que vão promover a atomização, ou também chamado de spray dryer ou pulverizador, né? Que vai transformar os alimentos em pó. E aí, desse alimento em pó, nós também temos a instantaneização, que é um processo um pouquinho mais requintado, que na hora, né, de se entrar em contato com a água, ele vai se homogeneizar muito mais rápido do que simplesmente ele estando na característica de pó. Existe um outro tipo de secador que é o tambor, e a gente vai explicar a característica dele. Normalmente se faz com alimentos em pasta, né, com alimentos que ficam mais concentrados com característica de pasta, ou então processo de liofilização, né? Esse processo de liofilização também produz alimentos com essa carinha que vocês estão vendo aqui na imagem, ou até mesmo alimentos que são em pó, né? Dependendo da característica inicial aí do alimento que vai sofrer o processo de liofilização. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses alimentos que passam por determinados tipos de secadores e promove uma característica aí diferenciada. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito desses secadores.